Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero apresentar o grupo que está trabalhando com o livro do Michel Poisat, chamado A Voz do Diabo. Então, esse grupo é composto por mim, Cristina Guimarães, pela Grace Lanhado e Arlete Schickman, que estará presente na próxima gravação, uma vez que estamos fazendo, esse texto não existe traduzido oficialmente. Então, nós estamos fazendo uma tradução livre e isso implicou que também apresentássemos o texto em duas etapas. Nessa primeira, estaremos eu e a Grace, e na segunda estaremos as três. Esse livro, esse trabalho, faz parte da fundamentação para o projeto As Vociferações e seus tratamentos possíveis. Esse projeto ele é idealizado e proposto pelo psicanalista Mauro Mendes Dias, que é diretor do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Bem, o livro do Michel Poisat, A Voz do Diabo, é esse aqui. E agora a Grace vai falar algumas referências sobre o autor. Então, Michel Poisat é psicólogo e ele integrou o Centro de Estudos de Processos Cognitivos e da Linguagem, que colaborava com o Centro de Estudos Epistemológicos Genéticos dirigidos pelo Jean Piaget. Após sua primeira publicação, que é a Ópera e o Grito do Anjo, ele deixa seu laboratório para participar de uma outra pesquisa em psicanálise e práticas sociais. A partir de sua própria análise, Michel Poisat vai se interessar exclusivamente pelos estudos das implicações subjetivas da voz, definidas na psicanálise como objeto pulsional, objeto de gozo. Ele se interessou em explorar as manifestações inconscientes no campo da música e especificamente na ópera. Poisat faleceu cedo, jovem, aos 53 anos, isso foi no início de dezembro de 2003. Para essa apresentação, nós contamos com a colaboração do regente e cantor Marcelo Santos. Ele selecionou exemplos das diferentes modalidades musicais trabalhadas pelo autor. Bom, o autor parte da constatação, da afirmação que todos que gostam de música, que são musicistas, cantores, estudiosos da música, sabem que a voz é um objeto de gozo. Mas, ainda assim, são raros os estudos que busquem esclarecer essa faceta da voz. Observa que são muitos os estudos sobre a arte do bem cantar, da evolução histórica dos diversos aspectos da arte do canto. Mas também são poucos os trabalhos que visam colocar em questão sobre que bases se faz a distinção entre o bom e o mau canto. O que estabelece a existência de uma ética da voz? Essa questão nos importa na medida em que os critérios flutuam muito rápido em relação aos estilos e aquilo que em um determinado momento é satisfatório, em um outro passa a ser rejeitado. Mais raro ainda, encontrar estudos que se detenham na questão primeira. Mas o que leva o homem a cantar? Por que emitir sons das mais variadas e complicadas formas, com a voz e com instrumentos musicais entendidos pelo autor como prolongamentos da voz? Por que o homem dedica um tempo que não se pode desprezar a essa atividade inútil que na cultura chamamos música? Nesse ponto, o autor se vale do conceito de gozo em Lacan. O gozo é o que não serve para nada. E é nessa perspectiva que pode-se apreender esse caráter inútil
que ele refere à música. Isso posto, temos a voz como esse objeto de gozo, e o parâmetro para entender a dimensão de gozo será a partir da psicanálise. Poisat, em um trabalho anterior, que se chama A Ópera ou O Grito do Anjo, ensaio sobre o gozo do amante da ópera, buscou cernir o que se entende por gozo, partindo da premissa que o conceito de humanização enquanto tal é definido em sua relação com a linguagem, ou seja, o humano como ser falante que se faz na e pela linguagem, que permite pensar a dimensão da voz como objeto de gozo. Cita Lévi-Strauss: não poderá haver música sem linguagem, que a pré-exista e que dela continue a depender, se nós podemos dizer, como uma pertinência privativa. A música é a linguagem menos o sentido. Desde então, compreende-se que o ouvinte, que em primeiro lugar é um sujeito falante, se sinta irresistivelmente levado a suprir sua ausência de sentido, como um amputado atribui ao membro desaparecido as sensações que ele sente e estejam sitiadas no coto. Fecha aspas. Poisat, no trabalho anterior, liga a voz à dimensão da sexualidade, não no uso comum do termo, mas sim tal como a psicanálise a conceitua. Fora da referência biológica, a recoloca como uma operação de linguagem na relação ao significante, pelo qual um homem e uma mulher terão que se construir, terão que se significar como tal. Processo nomeado por Lacan como sexuação. Em outras palavras, a modalidade de inscrição de cada um no registro do sexo, a psicanálise aborda esse registro como uma operação de linguagem, uma operação significante. Portanto, da relação da voz com o significante, decorre aquela que mantém-se com a sexuação. Relação de contradição, de onde a emergência de seres assexuados, tais como o anjo, que as encarna e tão frequentemente se articula a essas figuras femininas que povoam as cenas da ópera. Alinha-se o anjo, a mulher e o divino pela voz, ou seja, a voz é isso, esse objeto tão magnificado que frequentemente é revestido pelos atributos divinos do Todo-Poderoso, suposto poder preencher toda a falta, conferindo-nos a experiência da felicidade em plenitude. Ressalta ainda, na referência do estudo anterior, onde sublinhou o caráter dinâmico, dialético do gozo aí implicado, que o fato de haver uma impossibilidade de possuir esse objeto, que está comprometido com esse gozo pleno de felicidade, na impossibilidade de obtê-lo, o que fica em questão é a dissimulação do horror de tal impossibilidade. Vestido, dissimulado, sob as vestes da beleza e do sublime. Constante tensão que rege esse perpétuo jogo de desvelamento e velamento, ao qual se dedicam todas as modalidades da arte lírica, desenvolvida ao longo de sua evolução. Levado pelas molas da busca e das emoções do amante da arte lírica, Poisat penetrou no domínio encantado da voz como gozo. No presente trabalho, essa pesquisa ganha continuidade por um outro fio condutor. Se a relação da voz ao divino, ao sagrado, foi sempre uma referência, é a religião, enquanto lugar que gera o sagrado, que fornece o domínio de observação privilegiado para essa pesquisa. Como a religião se encontra confrontada ao problema da definição de uma prática, de um ritual que convenha ao seu projeto, também ela vai elaborar o que convém e o que não convém ao projeto sagrado, ou seja, legislando, legitimando o que convém para garantir através de seus rituais uma elevação ao divino, como também censurando e rejeitando tudo aquilo que se desvia dele.
Nessa perspectiva que irão se estabelecer as regulações sobre o objeto voz, buscando cernir suas formas possíveis de expressão. Dessa forma, o autor examinará através de dados incríveis recolhidos nos debates, controvérsias que determinaram os primeiros tempos de constituição mesma da Igreja Cristã, acerca do lugar da voz, do canto, da música nos rituais, e também da evolução de suas formas. No islamismo, abordará a clivagem entre a chamada corrente ortodoxa e aquela mais mística, representada pelo sufismo. O debate inclui as reflexões que a filosofia grega trouxe acerca da questão do lugar e da função ética da música e do canto. Discussões essas que legitimaram os parâmetros para a construção de um ideal de cidadão e de república. Não será pequena a surpresa ao constatar que, a partir da insistência com a qual se aborda o tema do canto, aparentemente tão fútil, se afirma algo da ordem da lei, implicando as dimensões de prescrição, proscrição, interdito, que são estabelecidas, e com isso a noção de transgressão, ou seja, a falta e o pecado. A tensão acerca do gozo será o tempo todo descrita, ora por uma tendência que visa colocar o gozo numa vertente benéfica, libertadora, e outra vertente que ressalta a importância de impedi-lo, em função de uma maldade imanente não muito bem justificada. Mas não é nesses termos que a questão se coloca, uma vez que cada homem, cada grupo social se encontra atravessado pelo trabalho com essa questão. E não se trata de saber qual é o lado certo ou o bom para se ressaltar. A verdadeira questão, diz Poisat, é a seguinte: o que é que leva o homem em busca desse gozo aparentemente tão simples e a recuar diante dele? Qual horror profundo estaria por trás da banalidade da voz, ao ponto de levá-lo a rejeitar as profundezas do satânico certas práticas vocais e musicais? Para concluir essa primeira apresentação do autor, ele destaca que toda pesquisa se limita ao domínio da religião judaica e islamo-cristã e sua antecedência na Grécia Antiga. A palavra divina e o canto sagrado. A tentação de Santo Agostinho. Eu vou citá-lo. Eu flutuo dividido entre o perigo do prazer e a constatação de um efeito salutar, saudável. Me inclino, mas sem transmitir uma opinião irrevogável, a aprovar o costume do canto na igreja, de modo que, a fim de, pelas delícias do ouvido, o espírito mais fraco possa se elevar ao sentimento de piedade. E continua: mas, quando chego a encontrar maior emoção no canto do que no que é cantado, eu cometo um pecado que merece punição. E eu lhe confesso, melhor seria não ouvir cantar. Bem, o autor chama atenção para fatos como que esse escrito remonta ao século V depois de Cristo e reflete toda a ambiguidade da posição da Igreja Cristã em relação a essa questão, como também mostra que nessa época as próprias concepções da Igreja Cristã estavam em construção. Essa ambiguidade, aliás, está na origem de sua profunda reflexão sobre o gozo lírico, tensão permanente entre um apelo ao gozo da voz, gozar da voz, e o perigo de se abandonar demais nesse gozo. Cantar ou não cantar? Antes de qualquer desenvolvimento sobre as diversas posições e seus argumentos, é importante deixar presente que o conceito de canto, a arte do canto, não é uma referência pertinente às origens do culto cristão. O que se coloca de saída desde a origem é unicamente a questão da palavra divina, o ensinamento divino e como apresentar aos fiéis.
Então, nós temos a cantilação, a salmodia e os hinos. O princípio absoluto que rege, vamos falar agora da cantilação, o princípio absoluto que rege a maneira de proclamar os textos sagrados é um princípio de conservação, preservação total da letra do texto e sua inteligibilidade e clareza, a maior possível na sua elocução, ou seja, falar devagar. É bem plausível que as comunidades cristãs nascentes retomaram o que lhes era familiar, o modo dos ofícios judaicos, das sinagogas, e se submeteram ao mesmo princípio, que é a cantilação, que é uma melodia de caráter recitativo que dificilmente pode se chamar de canto. Consistia em declamar o texto, deixando marcados os fins e os inícios dos versos através da entonação, de maneira a enfatizar ou suavizar trechos, ou seja, foi o início da arte da retórica, da declamação do discurso. No Ocidente, isso ainda é usado nas cerimônias da Igreja Católica, principalmente nas cerimônias da Semana Santa, pelo menos nos cultos mais tradicionais. Então agora eu vou colocar para vocês ouvirem um exemplo da cantilação. O Cristo, em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A meta dessa inflexão é sublinhar uma ou outra passagem e pontuar os finais ou pausas. Essa verdadeira marcação vocal da escansão significante permanece, entretanto, e é essa a característica fundamental da cantilação, inteiramente determinada pelo tempo da palavra pura. O ritmo depende daquele que lhe imprime a locução do texto. Quanto mais ralentado o início da elocução ordinária da palavra, para amplificar e solenizar a proclamação. É, portanto, uma lógica da comunicação, da transmissão de uma palavra, de um ensinamento, uma preocupação pedagógica e não artística, como sublinhou a Solange Corban, que é uma estudiosa da música medieval. Bem, agora a diferença entre cantilação e salmodia. Na salmodia, que é a leitura dos salmos, ainda não podemos dizer que há canto. Não é por acaso que se emprega esse termo, salmodiar, que tem o sentido de dizer de uma forma monótona. Não é a modalidade vocal que distingue a salmodia da cantilação, mas o tipo de texto aos quais se aplica. Existe a participação dos fiéis e a função dessa categoria de texto sagrado. Então a salmodia seria o mesmo tipo de entonação da cantilação, mas a declamação seria uma alternância entre um oficiante e o povo, numa relação de pergunta e resposta. Ao oficiante caberia a parte do texto que designaria algo imperativo, e a resposta seria uma espécie de resignação. Essa forma de execução do salmo ainda é muito usada na Igreja Católica nos dias atuais. Então agora eu vou colocar um outro link que exemplifica a salmodia. É por essa dimensão performativa da salmodia
que a questão do gozo da voz vai se colocar em breve. A voz não é simples suporte de uma palavra. Ela se autoproclama na sua autonomia, desde que o endereçamento ao mais alto seja permanentemente reafirmado. Só o selo do divino, assim aplicado à voz, lhe concede legitimidade nesse espaço. E sem dúvida não é por acaso que no contexto dessa função de glorificação que os primeiros desvios vão se produzir e as primeiras controvérsias também vão se colocar. O canto dos hinos. Cantos de louvor à divindade concorrendo com os salmos. A palavra grega hymnos designa o canto de louvor à divindade. Então, a Solange Corbin, ela entende como sinônimos, do ponto de vista do gênero musical, os salmos, os hinos e a cantilação. Mas a diferença se manifesta na sua dedicação a Deus e que tudo o que se expressa pelos hinos, salmos e cantilação são retirados dos escritos sagrados, das escrituras. O Poisat diz que não vai entrar na querela dos musicólogos no que diz respeito à forma precisa dos hinos e suas origens, mas ficará no limite que importa para situar a questão desse estudo. Então, precisamos considerar que essa é uma época de transformação mesma da Igreja cristã, onde se vê ocorrer a formação também de uma dissidência no interior dos grupos cristãos, que faziam interpretações divergentes de um ou outro dogma. Marca de um período em que o cristianismo não estava estabilizado. Muitos cantos não extraídos das escrituras canônicas foram utilizados de forma que o canto também dá a ver essa mudança que acontece ao longo da história. O Poisat se detém na função que os hinos ocupam na constituição de uma identidade de um grupo. Com os hinos, o canto é que ocupa um lugar de destaque em relação à palavra. Santo Ambrósio de Milão, no século IV, legitima o uso do hino na igreja cristã, com o propósito, então, de reunir, soldar uma comunidade que estava ameaçada, introduzindo no ritual cristão um elemento musical agora explícito. O entusiasmo promovido por esse cantar juntos permitia entender esse canto comprometido com um louvor, um amor a Deus. Há um consentimento ao canto, pois se canta com o coração. Da identidade de grupo, temos o cantar junto, fazendo um na relação com Deus. Então, no tempo de Santo Ambrósio, o hino conquista a condição de santificação. Todas as reservas ligadas ao seu caráter mais musical e à origem mais ou menos duvidosa de seus textos e de suas melodias, que foram buscadas no popular, se apagam diante de sua função de pura glorificação divina. Nesse momento, os hinos são considerados superiores aos salmos, pois sua essência não é humana, mas sim divina. A Solange Corbin destaca que os hinos ambrosianos representam o primado da música composta sobre a palavra. O que importa destacar é que com o hino, eu insisto, a música se impõe ao verbo. A iniciativa de Ambrósio foi determinante para a evolução do canto litúrgico cristão. O canto deixa de ser um fato de grupos marginais dissidentes, não mais reconhecidos pelas autoridades eclesiásticas, uma vez que passa a ser utilizado por um dos maiores padres da Igreja e todo o peso do seu carisma. Santo Agostinho marca, com a acuidade que lhe é característica, que fazer um por essa glorificação divina tem o efeito de consolação, encorajamento e entusiasmo e até mesmo a dimensão de possuído por Deus.
Então há uma fusão mística que institui o que vai se chamar a voz da Igreja, que é um conceito-chave que se desenha a partir de então. Esse aspecto fusional é também percebido e descrito por Saint Jean Chrysostome, quando lembra que, se os membros da comunidade são diferentes em idade e sexo, eles não se distinguem pelo seu canto, porque um único e mesmo espírito que conduz as vozes deles faz soar uma única melodia. Não é por acaso que, para 2 padres da Igreja, o princípio de um recurso ao gozo assim suscitado é explicitamente reivindicado. A iniciativa do bispo de Milão portava perigos, na medida em que permite a introdução do canto na liturgia cristã. Esse canto aciona a mola, a energia do gozo, e não suscita reticências nem mesmo uma oposição explícita. Assistimos à perplexidade de Santo Agostinho diante da emoção que o tomava na escuta desses cantos. Ele afirma que Deus, tendo visto que a maioria dos homens eram indolentes, entediados e sem vontade de se entregarem aos textos espirituais, eles não suportavam voluntariamente o jejum, então Deus acrescentou a melodia às palavras proféticas, pois, atraídos pelo ritmo do canto, todos enviavam-lhe os hinos santos. Então esse argumento não deixa de ser picante, porque ele relata de fato um empreendimento de sedução que não difere daquele geralmente ou até então atribuído a Satã, mas pelo fato que agora é Deus que é colocado em posição de sedutor e não Satã. Poisson observa que esse argumento é extremamente escorregadio, pois parte da fraqueza humana para justificar o prazer, e assim permite muitos transbordamentos, muitas concessões. Eu cito: apaziguado pelo prazer de cantar, o cantor pode estar por inteiro em sua tarefa de bem cantar para a glória de Deus, gozar para o gozo de Deus, e para gozar de Deus é toda a questão da mística que se perfila atrás desse tipo de argumento. Bem, foi preciso 700 anos dessa controvérsia inicial para haver a adoção definitiva dos hinos pela Igreja Romana no século XI. Até lá, algumas datas são marcantes para esse percurso. 563 tem o Concílio de Braga. Nesse período, afasta os hinos por razões idênticas às da proibição primitiva do século I. 567, Concílio de Tours. Eles autorizam o hino, com a condição que eles se apresentem munidos de uma assinatura respeitável. E depois a reforma de Gregório o Grande, no final do século VI. Ele exclui tudo que não provém das escrituras ou dos padres da igreja, aqueles mais antigos. Então, os hinos ambrosíacos caem sob esse golpe da exclusão devido ao seu caráter recente para o Santo Gregório. Então, ele preserva o espaço desse interdito, a instituição monástica. Sem dúvida, porque relativamente isolado do século e, portanto, das influências heréticas, o monástico tinha por missão se dedicar à prece e ao louvor, ao mais alto, inclusive utilizando esse material um tanto suspeito que representavam os hinos. Os hinos acabam por ter um papel tal como o cavalo de Troia, na introdução de uma dimensão propriamente lírica no ritual cristão. Aquilo que foi primeiramente rejeitado passa a ser tolerado e quase que reivindicado. Ao admitir o gozo, inicia-se uma dialética entre interdito e transgressão. Um engendra ao outro reciprocamente, e uma estranha alquimia que se elabora
e possibilita uma transmutação radical, onde encontra-se vestido de divino aquilo que no início ardia no fogo do inferno. Então, o que ocorre que permite autorizar tal deslizamento? Os argumentos giram em torno da aceitação de que um pouco de prazer a serviço de Deus não faz mal, levando à equivalência entre o canto divino e a palavra de Deus Pai. Equivalência impensável no início. Então agora eu vou colocar para vocês um novo link, mostrando os hinos. Júbilos, tropo e drama litúrgico. Mesmo que o salmo, no seu sentido estrito, não fosse isento de ambiguidades, nele se assegurava o verbo sagrado. Mas ele comportava uma falha nele mesmo, por onde a pura vocalidade começa a inundar, a tomar um lugar no qual, dando origem ao desenvolvimento que no transcorrer dos séculos e até mesmo de milênios acabaram por encontrar seu lugar por excelência do gozo lírico, que é a ópera. Essa falha é a aleluia. A aleluia é uma exclamação que implica o louvor a Deus, isso em hebraico. E a igreja cristã, essencialmente grega ou latina, na igreja ela retoma como tal, ela mantém essa definição. Então a aleluia é apenas uma sequência de sílabas sem significado endereçada à divindade num movimento de jubilação. Notem que é o predomínio do vocalize sobre o sentido. Se, na salmodia, o verbo assegura sua influência sobre a voz, na aleluia a voz se abre em leque em longos vocalizes complexos que chamamos melismas. Na salmodia propriamente dita, a melodia, se é que podemos chamar assim, ela é silábica. A cada sílaba corresponde uma só nota e sua duração acompanha, grosso modo, a enunciação dessa sílaba, tal como é falada na língua, tal como o recitativo da ópera. No melismo contrário. São um punhado de notas e, por vezes, um grupo de duração importante que irá ser cantada sobre uma mesma sílaba da palavra e mediante as escansões bem superiores ao que prevalecem nos salmos. Portanto, exatamente o contrário dos salmos. No melisma, é a duração e o ritmo dos vocalizes que se impõe à palavra a qual se encontra desarticulada. Há, assim, uma ruptura radical em relação aos salmos e, na verdade, o autor sublinha que há uma transgressão autorizada. Aqui, sentido e gozo se excluem. Tal transgressão autorizada promove ou permite um escape de gozo lírico que foi denominado júbilos. A introdução do canto de aleluia no ritual litúrgico causou impacto sobre os fiéis. O salmo foi sendo reduzido cada vez mais e esse processo não deixa de evocar o que é a característica da ópera em seu primeiro século de existência. Voltando aos júbilos, Gregório, na sua reforma, diante do lugar dos júbilos no ritual litúrgico, passa a ser puro lirismo. Sendo ele um bom representante do verbo, como ele era, ele vai recuar. E proibiu a extensão da aleluia em certos períodos do ano litúrgico, mas não a sua existência. Então agora eu vou colocar para vocês um exemplo de melisma.
Agora o tropo. É certo, mais fácil se lembrar da melodia do que da letra. Bom, tropo são todas as junções de textos cantados que se produziram a partir dessa época, século IX, até o Concílio de Trento, meados do século XVI, e que preencheram o ofício canônico. O que se destaca é a necessidade de garantir a reinstauração do domínio do verbo sobre a pura vocalidade. No repertório gregoriano, veremos que, em substituição aos amplos vocalizes jubilatórios, prevalecerá o estilo silábico quase rigoroso, ou seja, reportando ao estilo da salmodia. É interessante notar que, ao contrário da confrontação salmo-hino, onde vimos o debate deslizar sobre o terreno do significado e sua validade na relação com uma referência paternal, a questão do tropo de Aleluia apresenta a oposição fundamental entre palavra e voz. A reinserção da lei do verbo teve consequências paradoxais. Porque, para realizar essa missão de exclusão da voz como tal, é a textos novos que foi preciso recorrer e textos que não podiam se prevalecer de uma assinatura de autoridade. Cada abadia apresentava seus tropos, trocavam-se esses tropos entre si, modificavam os tropos de acordo com a sua conveniência. E esses textos poderiam ser paráfrase ou comentários do texto inicial, original. Eles não traziam prejuízo ao texto litúrgico como tal. O que significa precisamente a palavra tropo? O termo troper, tropos, em grego, significa melodia, modo. Designava desde o século V os hinos curtos que se cantava depois de cada verso de um salmo. É uma alegoria melódica que confere às notas significado descritivo. Por exemplo, uma melodia ascendente falando da ressurreição. No século XIII, já era costume, principalmente na França, enriquecer a música. Acontecia que, além de serem cantadas as partes fixas da missa, eram inseridos outros textos para enriquecer a liturgia em datas especiais como o Advento, que comemora o Natal, por exemplo. Do ponto de vista musical, esse texto novo, com música nova, é o que a gente chama de tropo. Muitas se mantiveram na tradição posteriormente, como é o caso do famoso Adeste Fidelis, cantado no Natal. E agora eu vou colocar para vocês também um trechinho. Estamos aqui duplamente no interdito.
estamos topologicamente no interdito e no entredito no espaço vocal situado entre duas palavras litúrgicas. E estamos tropologicamente no interdito sagrado, na subversão, na introdução de um além do sentido literal da mensagem divina, razão suficiente para os tropos serem eliminados no Concílio de Trento. Mas era muito tarde, como sublinha Ferrand. Ele diz: os tropos e as sequências abalaram largamente a ordem gregoriana. Além de embelezar a liturgia, fez surgir uma falha, uma brecha que pouco a pouco esgarça a estrutura de todo o edificado da liturgia romana. Os complementos melódicos, devido ao impacto dos fervores do imaginário, levarão a um movimento cheio de novas formas melódicas que vão sair do templo e se estender à arte profana que lhe é proveniente. É um fato, o teatro e a lírica profana, constantemente malditos pela Igreja, têm como fonte, origem, os tropos. E a partir dali surgiram os cantos livres de adoração divina, surgem criações completamente estranhas ao espaço sagrado. O Concílio de Trento, sem conter esse movimento, acaba fixando um quadro rigoroso para a música, do canto-chão, que a gente vai retomar um pouco mais à frente. Então, é por efeito do tropo e de suas sequências que nascem o drama litúrgico. E o que é um drama litúrgico? É um tropo de festa que se desenvolveu como um diálogo. É cantado pelos clérigos, que são atores, muito antes da letra. É um ancestral da ópera, era uma verdadeira opereta. Então o tropo de festa é um drama litúrgico que introduziu no seio mesmo da igreja medieval uma das alegrias mais desprezadas da igreja primitiva, que é o teatro. O teatro, então, é feito de uma montagem da liturgia. O Poisat diz: o diabo tinha sido mais esperto. Perseguido naquilo que ele mais ameaçava sob a forma de voz pura da música ao Deus Verbo, ele tomou as aparências do verbo dominador da voz para se inscrever nas palavras sagradas e construir seu próprio espaço textual. Então, ao longo dos séculos, o canto acaba por conquistar um direito à cidadania na igreja, ao menos sob a forma regulamentada que chamamos de canto-chão, que é um tipo de canto não acompanhado e monódico, ou seja, uma nota após a outra, sem contracanto, que é uma segunda voz. Uma melodia única, que foi instituído na Igreja pelo Papa Gregório em 590 d.C. e é o ponto de partida para o desenvolvimento do canto e de toda a música no Ocidente. É interessante notar que o canto gregoriano foi a música que aconteceu dentro da Igreja desde aproximadamente 590 d.C. até o começo da Renascença, e que esse canto foi sofrendo as transformações de estéticas nesse período. Esse era caracterizado pela modéstia de seus intervalos e pelo fato que ele não era medido. Seu ritmo era determinado pelo ritmo do texto. Bom, agora eu vou introduzir um outro link para vocês conhecerem um pouco do canto-chão. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, credo creasti pectora. Cantar ou não cantar? Os partidários dessa interpretação respondem: cantar, já que as Escrituras parecem nos intimar a cantar.
mas em silêncio em nosso fórum íntimo. Bem, in cordibus vestris. O autor mantém a frase em latim e discute as várias traduções e leituras da mesma, cantando e celebrando o Senhor com todo o nosso coração. Louvar com o coração e não com a voz. Solange Corbin apresenta essas interpretações a partir da posição de alguns padres da Igreja, como por exemplo São Jerônimo, que tem reservas em relação ao canto, e diz: não devemos cantar e dizer os salmos e louvar a Deus, mais em nosso coração do que com a nossa voz. Então aqui a gente tem o sentido de cantar em nossos corações ao Senhor. Alinha-se a São Cipriano, que é um padre africano do século III, que diz: Deus não escuta a voz, mas o coração. É com uma voz modesta que é preciso cantar. Então, um homem, mesmo que desafine, se ele for um bom cristão, será um bom cantor junto a Deus. Nesse debate, eu vou destacar a passagem da Epístola de São Paulo, que é decididamente ambivalente, quando introduz no mesmo versículo a noção de embriaguez espiritual, que deve vir em substituição à embriaguez pelo vinho. Então ele diz: não vos embriagai de vinho, onde está a má conduta, mas enchei-vos do Espírito, recitando entre vocês salmos, cânticos, inspirados pelo Espírito, cantando e celebrando o Senhor. No lugar de gozar da embriaguez do vinho, goze da embriaguez da palavra e do canto de Deus. O destaque aqui é para o campo do gozo, que se coloca a partir de São Paulo. E ele diz: gozo de alguma coisa que vem preencher uma falta, encher um vazio. Ao recusar o vinho, a droga, é o Espírito, isto é, Deus, e um Deus que se cante, que ele designa como o bom objeto, o objeto mais adequado para exercer a função de tamponar uma falta. A concepção minimalista, encarando o canto como quase interior, não podia de fato se sustentar numa religião cristã que desde o início privilegiou o sonoro ao visual. Requerendo atos de fé, ela denega o estatuto de ato a tudo que não é sustentado por um gesto motor. O conceito de igreja é sustentado então por uma voz. A profissão, a confissão de fé, a prece, o canto de louvor não podem ser puramente interiores. É preciso pelo menos que os lábios se movimentem. É um gesto que exterioriza a fé. A igreja se condenava assim a gerir a contradição dada pelo uso e mesmo a reivindicação de um suporte de gozo no seu ritual. A contradição se dá entre permitir um gozo vocal, mas de não se perder nele, em seus transbordamentos. É por isso que, a partir do momento onde a alternativa inicial, cantar ou não cantar, foi ultrapassada, que uma multiplicidade de problemas se apresenta. Voltando ao princípio inicial, a partir de então, a questão será colocada em relação às modalidades. Cantar? Sim, mas não qualquer coisa, não de qualquer forma e não qualquer um. Gozar? Sim, mas para a pura glória de Deus. Mas não muito, e mesmo de preferência muito pouco do que demais. Bom, retomando então Santo Agostinho, ele diz: quando acontece de encontrar mais emoção no canto do que naquilo que se canta, eu cometo um pecado que merece punição. E confesso, eu preferiria então não ouvir cantar. Os partidários do não cantar não deveriam jamais desistir, e a aceitação, mau grado ou bom grado, do canto sagrado na liturgia cristã os levou a fazer uma oposição com a igreja constituída.
e passaram a se definir como rebeldes à autoridade da Igreja sob a tutela de Roma. É o que ocorreu de fato na Inglaterra em meados do século XVII, com a emergência de uma corrente puritana oficial, radical, que vai ser o puritanismo inglês. À medida que se criava uma liturgia suntuosa, na sua simplicidade, o protesto antimusical puritano se fazia de forma violenta. Totalmente interditada, a música religiosa deverá se calar em toda a Inglaterra por 15 anos. As escolas de canto das catedrais foram dispersadas, os livros de músicas foram queimados e os órgãos foram destruídos. Esse parênteses, na história, onde a ordem absoluta do verbo se coloca, foi de curta duração, mas o golpe dado à música religiosa inglesa foi fatal. Foi preciso mais de um século para a música ser reintroduzida na igreja na Inglaterra, e aí através de Handel. Bom, reatualiza assim um dos mais antigos argumentos contra a presença do canto no ritual sagrado. O fato de que no espírito de muitos dos primeiros cristãos, o exemplo dos cultos vizinhos tinha estabelecido a equivalência e, mais precisamente, o amálgama: música, festividade profana, cultos orgíacos, orgias. Bem, agora vamos abordar os cantos diabólicos. Se estabelece então um amálgama entre os cultos pagãos e as festividades profanas, tal como o teatro. É assim que os adjetivos dionisíaco, bacos, histriônico, impúdicos se encontram ligados ao satânico e ao diabólico. Esse amálgama talvez se deva ao fato que os cultos e festividades profanas pagãs funcionam a maior parte do tempo sob o que podemos chamar de um tripé do gozo: mulher, vinho e música. Baseado no transbordamento, na perda de controle de si, promovido pela embriaguez nesses 3 registros, sistematicamente associados. Como bem ilustrará 1800 anos mais tarde, pelo turbilhão da valsa, um tripé: amar, beber e cantar. Tripé que encontra sua formulação moderna em sexo, drogas e rock and roll. Enfim, essas modalidades profanas sempre existiram e desde os primeiros tempos do cristianismo, e é em relação a isso que os cristãos vão procurar estabelecer a sua ética. Poasá elenca outros representantes da Igreja, contemporâneos de Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Santo Jerônimo, que condenam a vida daqueles que se entregam aos prazeres do canto, do vinho, da música e podem por aí despertarem sentimentos impuros, perniciosos, voluptuosos. Mas, para o nosso trabalho, vale destacar a posição de Crisóstomo, e que ele diz o seguinte: o signo da extrema estupidez e de uma alma sem nenhuma força faz de sua casa um teatro e se entrega aos cantos semelhantes. A embriaguez espalha a obscuridade. A música faz enfraquecer o vigor do espírito, quebrando a força da alma, produzindo a imoralidade. Theodore diz que muitas pessoas são atraídas ao teatro particularmente pelo canto das mulheres. Crisóstomo aponta para o perigo de ouvir a voz feminina, sedutora. Pronuncia um enérgico sermão contra aqueles que vão ao espetáculo para ouvirem as mulheres sem vergonha que cantam versos obscenos. Então a voz da mulher é colocada como o perigo primordial. Os termos cantos diabólicos, canções impúdicas e lascivas aparecem repetitivamente sob a pena de todos aqueles críticos dessas práticas
e se estendem, transbordam sobre a fúria de Baco ou a insanidade. Nesse ponto, Poisat sublinha que retornará a esse momento da história quando for abordar a questão da proibição dos instrumentos musicais na igreja. Erasmo ataca inúmeras vezes as flautas de coribantes e o forte barulho dos tamborins que desencadeiam a raiva. Esse ponto, a estreita ligação entre a voz e a morte, também será retomado mais à frente. Se alguns instrumentos musicais foram associados ao diabólico, satânico, o canto ou foi através das palavras grosseiras, impúdicas, do repertório dos comediantes do teatro. Não deixa de ser verdade que a maioria dos padres da igreja não recusaram a música enquanto tal, até porque eles devem integrar permanentemente em suas reflexões, na exemplar figura de Davi, o grande poeta dos cantos sagrados, músico e compositor de salmos. Os religiosos diferenciam a boa música, que é o canto dos salmos, daqueles que não é boa música, a música profana e pagã. Santo Agostinho toma o cuidado de diferenciar a música do sábio e aquela do luxurioso. Por trás da violenta recusa do canto é, portanto, mais uma vez, essencialmente a questão da palavra que está em jogo, mas ao nível do seu significado. É esse deslizamento que autoriza a distinção bom-mal. Em toda a Europa, desenvolveu-se o ato de compor para a música de igreja, temas que provinham das canções profanas populares. Sem designar aquilo como uma espécie de sacralização do profano, o integrismo puritano denunciou aí uma profanação do sagrado e logo precisou determinar as diferenças entre o bom e o mal. Então eu paro por aqui e num próximo encontro a Arlete vai introduzir a questão, como essa questão se desdobrou no Islã. Eu vou falar agora da voz que convém. Assim, a voz e a música passam a ocupar um lugar importante e mesmo deixam para trás as palavras sagradas do ritual cristão para ocupar como cena principal, onde o coral, orquestra e órgão chegam até a se apresentarem em salas de concertos, espaços ditos profanos, como as grandes missas do século XVIII e XIX. Embora tenha ocorrido este deslocamento, as autoridades eclesiásticas continuam debatendo questões acerca da voz e da música nos ofícios religiosos. Como cantar e quem pode cantar? Já não se trata mais do que vocês já escutaram antes, do cantar ou não cantar, ou o que cantar. Agora é como cantar e quem pode cantar. Então a Igreja Católica vai procurar legitimar as condições necessárias para cantar nas igrejas, tais como os cantores dos ofícios religiosos, que eram uma espécie de profissionais da voz, e as crianças e as mulheres, cuja voz é desprovida de qualquer suspeita satânica, e os castrados. A voz do cantor na igreja. Na origem, não havia necessidade que este cantor tivesse alguma prática vocal. Mas aos poucos, essa figura se torna um verdadeiro profissional e a partir da introdução dos júbilos na liturgia, isto porque o canto das vocalizes complexas da Aleluia precisa de uma formação vocal específica. E como o cantor é aquele que pode manejar sua voz, a voz como um instrumento de gozo, o cantor vai encarnar
um sujeito suspeito que precisa ser vigiado porque vaidoso e fálico. Vai ser com Isidoro de Sevilha, em 560, 636, que consta o primeiro texto que vai garantir o bom uso do cantor na igreja e também do leitor, e que permanecerá tal como foi proposto ao longo da história do canto litúrgico. Em primeiro lugar, o leitor é aquele que tem a tarefa de proclamar a palavra de Deus, e ele recomenda que sua voz se eleva, clama, grita, uma voz viril, simples e clara. Uma voz que não pode ser nem grosseira nem caipira, pois a voz não pode conter as características do cantor e assim desviar a atenção do público sobre outra coisa que o sentido da palavra divina. Isidoro também recomenda que o leitor precisa ter uma postura séria, não movimentar seu corpo, como seria no teatro, e se endereçar aos ouvidos e não aos olhos, ou seja, é um canto para os ouvidos e não para o espectador. Em se tratando do cantor, consta a noção do prazer oferecido aos ouvintes. Sua voz não pode ser rouca ou dissonante, mas doce, límpida e aguda, para transmitir aos fiéis compaixão ou compunção, que significa afeto causado pela dor. A voz do cantor aqui transmite ao mesmo tempo prazer e dor. Todo o sagrado da voz e a arte lírica, por consequência, é marcado por uma voz aguda, que é a voz angelical. Uma voz que toda a assembleia de fiéis pode ouvir e que é associada à voz do anjo, aguda e alta. A Igreja vai precisar, então, lidar com uma contradição. Como atingir esse ideal de voz, aguda e angelical, sem cair no campo da sedução satânica, caso essa voz for de uma mulher. Se para o cantor a voz aguda é recomendada, resta que para o leitor ela é ainda recusada. A rejeição da feminilidade na voz diz mais respeito à modalidade de uma elocução mole ou pouco claramente articulada do que a voz aguda e alta. Depois de Isidoro, a distinção entre a voz do leitor e a voz do cantor tende a desaparecer. Voz aguda e voz viril não se contradizem mais e o cantor passa também a adotar uma voz viril de potência. Toda a questão do canto das mulheres na igreja se coloca e também o da voz da mulher. A priori, ela pode também conciliar tanto a voz aguda e a articulação viril. E é com muita prudência que se confia a ela a função de cantar na igreja. A respeito da mulher, duas formas de objeção a elas. As mulheres, por serem cortesãs, dançarinas e que tocavam flautas, por si só era motivo suficiente para desqualificá-las. E a voz das mulheres é inscrita no registro fantasmagórico como sedução satânica, do perigo mortífero como o mito das sereias. Essa construção fantasmática está presente no imaginário judeu, islâmico e cristão até os dias de hoje. O autor vai relembrar, por exemplo, que em Paris, em 1970, havia um jovem estudante de uma yeshiva, numa escola que é uma escola talmúdica, que tampou seus ouvidos horrorizado quando ouviu sua professora cantar. E até lhe pediu para parar de cantar, alegando que não se deve ouvir uma mulher cantar. 1970. Então, há também a famosa prescrição de São Paulo,
Que as mulheres se calem, diz ele, nas assembleias, que reforça o ostracismo em relação à participação vocal das mulheres na igreja. O que São Paulo alude nos seus comentários tem a ver com a relação da mulher com a palavra. Não é mais o aspecto perigoso e sedutor da voz feminina, mas é seu dever, é seu caráter de palavra esvaziada de sentido, o blá 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 desorganizado e essas mulheres que tagarelam durante o ofício religioso. E essa exclusão aponta diretamente para uma contradição com o ideal cristão da união em que todos os homens e mulheres deveriam participar juntos da reza com uma única voz. Como durante os 2 primeiros séculos ainda era pouco comum o canto durante as celebrações cristãs, então não consta registros escritos sobre o canto das mulheres na igreja nessa época. Vai ser a partir do século IV que as comunidades de mulheres religiosas começam a se constituir. E elas cantavam, segundo os testemunhos. O que se revela é que elas podem cantar somente dentro de um espaço estritamente controlado. As mulheres podem ler e cantar, mas somente com os lábios, sem som. Eis aqui uma solução de compromisso entre o temor do fantasma de sedução da voz feminina e a vontade da participação coletiva, onde homens e mulheres cantam junto no ato de rezar. O que se rejeita na conduta das mulheres é qualquer forma de teatralização. E como as mulheres não podiam se misturar com os homens que lideravam os ofícios religiosos divino, foi então preciso recorrer a outros meios para que a voz aguda, essa voz superior, em suma, a voz do anjo, se sobressaltasse. Foi a voz dita do falsete, de homens treinados para isso. Ou então foi a voz da criança e depois foi a voz do castrado. A voz da criança, no primeiro tempo, a voz da criança convém. Ela convém perfeitamente pela capacidade de ser aguda e também pelo fato da criança ser dotada de inocência e pureza, sendo, portanto, o instrumento tão sonhado para encarnar esse ideal angelical. Foi assim que desenvolveu-se em todas as escolas de cantos episcopais com crianças, cuja a mais famosa é a Escola Cantorum de Roma, de Santo Gregório. Essa tradição nasce mais ou menos 300 anos após a morte do Papa Gregório. E o nome dessa escola, atribuída a uma personalidade como o Papa, seria uma necessidade de referir-se a uma instância de autoridade de origem paternal para a constituição de uma escola de mestria de canto sagrado, com tudo aquilo que isso implica. Isso era novidade mesmo. Implica notadamente o aspecto disciplinar, tanto para as crianças que para os cantores. Recusa de tudo que pode distrair, interdição particular de toda ação impúdica e proibição do canto profano. Esses coros de crianças se desenvolveram na cristandade até o século XVIII. Observa-se que a cultura cristã é a única que valorizou o canto das crianças. Recorrendo à voz da criança, a Igreja deixou-se levar pelo gozo, apesar da mestria, né, que isso demandava. Efetivamente, os coros de crianças foram os melhores intérpretes de grandes compositores dessa
idade de ouro da polifonia, que compunham exclusivamente para as crianças. Grandes senhores disputaram-se as melhores crianças cantoras para compor os coros de suas capelas. No entanto, faltava a voz da criança. O que faltava à voz da criança era essa qualidade que Isidoro de Sevilha havia preconizado, que era a potência. Ele dizia a potência como uma trombeta. Vale lembrar que a trombeta é às vezes comparada à palavra de Deus, quando se quer falar de potência da sonoridade. Pode-se referir-se ao temor de Deus, se for o último julgamento que é invocado, ou também a ideia de mortificação, de provação necessária. Mas essa referência ao instrumento em nada justifica seu uso real. Então, já que não podia ser a criança, porque lhe faltava essa potência, persistiu o problema. Como conciliar a voz aguda com a potência de sua emissão? É muito provável que, para resolver esse problema, a Igreja da Espanha foi a primeira a recorrer ao castrado, pela presença de eunucos cantores introduzidos na Espanha pela conquista árabe. Os registros das diferentes catedrais da Espanha do Sul e do Portugal confirmam a presença de tais cantores nos séculos XV, XVI e XVII. Eles eram escolhidos para ocupar as vozes superiores da capela pontifícia e foram requisitados de outros lugares. Essa paixão pela voz do castrado e também pela voz da criança, no percurso da implantação da polifonia, marca uma etapa decisiva do avanço da dimensão do gozo lírico nas liturgias. A Igreja teve de lidar com um novo conflito nessa história. Por um lado, a Igreja tinha encontrado a modalidade ideal de uma encarnação da voz angelical. Mas, por outro lado, abriu-se uma brecha considerável para o risco importante desse gozo da voz. Isso explica a perfeita ambiguidade da Igreja em relação à questão da castração. Condenava a castração por razões evidentes, morais evidentes, e, por outro lado, admitia-se castrados e promovia a criação destes. A Igreja interdita a castração e a autoridade eclesiástica não pode intervir na cirurgia. O que fazer com essas crianças que foram operadas por necessidades, esses ditos os castrados naturais? Por que não aceitá-las nos coros? A Igreja se fingirá pudicamente de cega quanto às cirurgias ditas por necessidade médica e, curiosamente, passam a multiplicar-se, alimentando com abundância os coros da Igreja e os cenários da época. A voz é a faculdade mais preciosa do que a virilidade, já que é pela voz que o homem se distingue dos animais. Se para embelezar a voz é necessário suprimir a virilidade, pode-se fazê-lo sem piedade. Ora, as vozes de soprano são tão necessárias para cantar os louvores do Senhor que sua aquisição não tem preço. A extrapolação para o profano tornou-se inevitável, como verifica-se a transferência do castrado da cena sagrada para a cena profana na ópera do século XVII. Ao mesmo tempo, a função de regular esse gozo se torna laico. A partir do século XVII, essa questão que existe entre a atração pelo gozo e a necessidade de regular este mesmo gozo vai acontecer, sobretudo, no plano profano da ópera.
e depois disso, nada mais a respeito dessa problemática vai acontecer no seio da igreja. As reflexões sobre essa questão durante o Concílio de Trento, como uma reafirmação dos princípios dos santos padres da Igreja, congelam relativamente a situação. É certo que a questão da música litúrgica não cessará de se colocar até a época atual, mas dali não vai surgir nenhum dado novo suscetível de acrescentar informações suplementares sobre a questão do gozo lírico na sua função sagrada. O autor ainda cita a última tentativa da autoridade eclesiástica suprema para tentar conter essa pulsão, visando um uso cada vez mais estendido do lirismo sagrado. Trata-se da célebre carta do Papa João XXII, de 1324, chamada de Docta Santorum Patrum, e constitui, de fato, uma notável síntese da reflexão da Igreja sobre esse assunto. Tentando impedir a ascensão da polifonia, João XXII, após ter se aconselhado com os especialistas autorizados sobre esse assunto, reúne todos os argumentos contra a evolução da música litúrgica que lhe parece ser um perigo grave em relação à missão inicial. Esse texto pontifício retoma todas as recomendações a respeito do bom uso da voz na Igreja. Quais são essas recomendações? Então, gravidade, ponderação, doçura, modulação tranquila, ou então ele diz modular o canto num ritmo calmo. Michel Poisat afirma que as traduções desta carta diferem segundo os tradutores, de acordo com as hipóteses explicitadas e interpretadas, e muitas vezes ambíguas. Numa passagem dessa carta, consta que não querem impedir por decreto que de vez em quando, nos dias de festas solenes e grandes missas, não se possa executar alguns acordes para acompanhar o canto eclesiástico simples, mas sempre de modo a que a integridade do canto não seja atendido e que nada seja renovado contra as regras de uma música conforme os bons costumes, já que esse tipo de acordes agradam os ouvidos, evocam devoções e defendem do tédio o espírito daqueles que entoam o louvor divino. Na carta, outra passagem refere-se que alguns discípulos de uma nova escola estão totalmente interessados a medir o tempo com novas notas e expressam melodias que são deles, prejudicando os cantos religiosos antigos. A variedade dessas notas escurece os arranjos modestos e equilibrados, e esses tons são ininterruptos, embriagam os ouvidos, imitem com gestos o que querem fazer escutar, e acontece que a devoção se perde e a fraqueza, que deveria ser evitada, aparece. Por consequência, toda a introdução de uma temporalidade obedecendo a considerações outras, como um ritmo determinado pelo simples querer do compositor, deve ser banido. O diabólico nesses arranjos musicais está relacionado com essas transgressões e a introdução de notas novas. E para enfrentar essas transgressões, João XXII condena a introdução
de notas novas. Seria errôneo interpretar ali uma espécie de nostalgia reacionária que se impõe a qualquer música nova, em nome das antigas. Trata-se de algo mais profundo. Por trás dessa reflexão, Poisat observa toda uma posição ética em relação à música que já existia desde Platão. No texto pontifício aparece a insistente reprovação desses inovadores. Para João XXII, a música não pode ser uma arte autônoma, com uma dinâmica própria. O que importa é que a música esteja a serviço de uma ética relacionada com os efeitos que tem sobre os ouvintes. Algumas formas musicais produzem efeitos salutares e louváveis, de acordo com a ética cristã, enquanto que outras produzem efeitos nefastos e, portanto, condenáveis. É a tradição que determinou a natureza desses efeitos da música e criou critérios separando a boa música, aquela que leva à devoção, da música perniciosa, que precisa ser banida. Ao compor sem referência a esses critérios de distinção, todo julgamento moral torna-se impossível, e isso é inadmissível pela instância da legislação, da regulação que tem por função definir o lícito do ilícito. O que importa lembrar aqui é que não é porque nasceu uma arte nova que ela foi rejeitada por ser nova. É porque ela escapa aos critérios de validação ético que regem as modalidades da legitimidade da música nos serviços religiosos. Assim, nesse decreto, reafirma-se a necessidade de aplicar critérios éticos bem estabelecidos. Então, João 22 refere-se a uma oposição bem mais fundamental. Essa oposição é essa: oposição estruturada, diferenciada versus o indiferenciado e o não estruturado. Privilegia-se tudo que é estruturado e será banido tudo que tende a desestruturar o sistema, a abolir o enquadre, a distorcer os limites. Condena-se, nessa nova escrita musical, o efeito da embriaguez, do gozo lírico excessivo e inadmissível num recinto sagrado. Embriaga os ouvidos em vez de aliviar. É também pelas mesmas razões que mais tarde será condenado o cromatismo musical, que prolonga uma tensão tonal ou rompe com uma estrutura hierárquica da escala diatônica, criando composições que não possuem um centro tonal nem atingem nunca um repouso. O terror do litúrgico é o indiferenciado, o misturado. E é por isso que há a condenação da polifonia, que mistura várias vozes em várias línguas. Às vezes, e também se trata do ininteligível, mas num sentido bem mais profundo do que a impossibilidade acústica de compreender. O que se trata é de uma ininteligibilidade de base, aquela que se manifesta quando o significante perde seu sentido, ou mesmo quando o significante pode ser todo sentido. Perversão propriamente diabólica do sentido, ilustrada por essa propriedade designada ao diabólico, diabolus, da ubiquidade, da ambiguidade, de poder ser duas coisas opostas ou diferentes ao mesmo tempo. O terror da liturgia
é também o que amolece, desestrutura, o que faz com que uma massa se esparrama e transborda dos limites. É por isso, diz Poisat, que aparece repetitivamente na proibição de certas formas de músicas os termos lascivo. É preciso pesquisar melhor a história dessa palavra. Em torno da palavra lasciva, associa-se à embriaguez certa ideia de feminino que se liga à noção de moleza e luxúria. E João 22 culpa essas músicas moles e amaciantes qualificadas de lascivas. Mas o que significa este termo lascivo e como traduzi-lo? A maioria dos autores traduzem lascivo pelo significado conhecido atualmente. Consta somente uma tradução por frenético, justificando que este seria o efeito de lascivus, palavras que na sua origem designam um comportamento que ultrapassa certos limites da decência, como, por exemplo, uma alegria muito grande. Notamos que se trata do mesmo campo semântica do desregrado, do desrespeito da lei, extrapolando os limites de uma estrutura. Há também a conotação dessa palavra com o feminino. Há uma qualificação específica relacionada ao gozo feminino. Por exemplo, se diz gesto lascivo, atitude lasciva, um olhar lascivo. Com essa ideia, mais uma vez, de sem limite, de sem fim. Então, são melodias que são ditas como, em latim, como melodias discantibus lubricante. E o que significa lubricante? Se pergunta o autor. O verbo lubricare, em latim clássico, quer dizer, no sentido próprio do termo, escorregadio, ou seja, perigoso. A serpente, por exemplo, na sua essência, é lúbrica, porque escorrega nas mãos. O que está em causa nessa palavra é essa ideia de inconsistente, de escorregadio, de instável e, por consequência, de perigoso e enganador. Todas as implicações dessa palavra se ligam a essa inconstância, inconsistência, instabilidade e ausência de referência fixas, julgadas como perniciosas e atribuídos ao perigo da sedução ou do gozo feminino. A evolução da palavra é bem reveladora, pois o dicionário moderno propõe como sinônimo a lúbrica, de lascivo e de luxuriosa. Mas qual era a propriedade perversa de descantus, que foi considerada como sendo um perigo específico? O descantus é uma técnica de composição musical usada na Idade Média que inclui uma segunda voz ao canto-chão, em geral em contraponto estrito do movimento contrário. Esse acréscimo de uma outra voz é o primeiro passo da polifonia, que vai chegar a ter 40 vozes no século XVI, e é de natureza a confundir a clareza do canto-chão, já que a melodia vem se sobrepor a uma outra melodia. O contraponto é uma outra técnica, essa técnica de contrapor melodias, ou seja, cantar melodias diferentes ao mesmo tempo. Esse procedimento criou uma nova música, que era a verticalidade musical, ou seja, notas musicais sobrepostas, soando ao mesmo tempo. Embora o decreto de João 22 termine com uma concessão nos dias de festas,
O limite é logo colocado como prevalecendo a integridade do canto sem que ele seja atingido e que nada seja inovado contra as regras de uma música conforme os bons costumes. Que as coisas sejam bem claras. Insiste João 22. A única condição para legitimar o prazer sensorial dessas melodias que acariciam o ouvido é excitar a devoção e não permitir àqueles que salmodiam o louvor divino deixar-se levar pelo entorpecimento. Com esse texto pontifício, fecha-se o capítulo de quase 13 séculos de reflexão sobre o lugar, as modalidades e os limites do canto nos cultos cristãos. Vimos como da violenta denúncia inicial de caráter satânico de certas expressões vocais, finalmente chegamos a considerar que elas tinham seu lugar, ao menos durante as grandes festas. Essa é a porta da entrada da arte do canto nas igrejas, uma arte que, em 2 séculos, graças à polifonia, atingirá seu apogeu, que levará a igreja a integrá-la na sua liturgia, renunciando totalmente aos seus princípios originais. A igreja vai conceder uma espécie de apartheid. A voz e a música ocuparão um lugar importante, mas como função decorativa, mesmo em se tratando de um cenário sagrado. Não é de se surpreender que muitas vozes se opuseram a tal conceito do culto. As autoridades católicas tentaram uma última tentativa de correção na ocasião do Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento durou quase 20 anos, do ano 1545 ao 1563, e teve grande importância, já que, por causa da reforma, a Igreja teve que pôr ordem na desordem de suas instituições e de seus modos de funcionamento. Nesse contexto, o lugar da música não era sua preocupação. Nesse decreto disciplinar constam apenas 4 linhas a este respeito, que retomem o que já havia sido questão. A saber, é banido das igrejas todo tipo de música que, pelo órgão ou o canto, consta algo de lascivo e impuro. Pela primeira vez na história, a Igreja delega para comissões de especialistas, os ditos técnicos, a tarefa de efetivar essa reforma. É inédito, já que até então sempre tinha sido as instâncias supremas da Igreja que resolviam os problemas que lhe diziam respeito. É nesse contexto que se dá a reforma dos livros, dos cantos litúrgicos e do cerimonial dos cardinais. O lugar do órgão é reconhecido oficialmente, mas limitado a algumas cerimônias. E é sempre lembrado que precisa ser sem leveza nem lascivo. O concílio condenou a polifonia e grandes números de tropes e sequências que foram retirados dos livros dos cantos. Somente as músicas que já tinham adquirido sucessos como Saber Mater, por exemplo, permaneceram. Claro que com isso era proibido compor novas músicas ou inovar. A Igreja Católica, nessa época, está diante de sua própria contradição, novamente. Ela luta contra o puritanismo protestante e reivindica uma relativa teatralização da vida religiosa, buscando certo prazer. Deste modo, a Igreja vai insistir muito sobre o visual, destruindo os vitrais da Idade Média, reinvestindo sobre a luminosidade e as figuras sagradas que decoram todas as igrejas, mas é ao mesmo tempo que ela tenta modificar seu visual austero,
a Igreja precisa fazer frente aos abusos dos costumes internos e voltar a mostrar uma imagem santificada de si mesmo. E essa contradição também se reflete no campo da música. Se, por um lado, a Igreja volta aos princípios do canto chão gregoriano, por outro lado, ela encoraja o desenvolvimento dos espetáculos e de dramatização musical. É nesse contexto que se inscreve um importante movimento de Santo Felipe Neri. Santo Felipe Neri, proveniente de Florença, é nascido em 1515 e ele se preocupava essencialmente em difundir uma música para o conjunto da população. Ele vai fundar o Oratório de São Girolamo della Carita em Roma. Os fiéis vinham em grande número para escutar os sermões, mas também para cantar. Com tanta gente, a única forma de cantar é segundo uma modalidade homofônica, onde as vozes agrupam-se numa mesma melodia e ritmo. Assim, cada vez mais a homofonia toma o lugar do estilo florentino, estilo do tipo recitativo monódico. Não podemos esquecer que estamos em plena época em que o estilo polifônico é severamente atacado. Sob a bandeira, em primeiro lugar, a palavra, se dizia. Essa forma evolui naturalmente para o estilo do drama lírico, religioso, verdadeira representação cênica religiosa, como, por exemplo, a representação da alma e do corpo, em 1600, em Roma, uma composição de Cavalieri. Mas o que difere da ópera? São os temas. Mas, de resto, nada os diferenciam. Na sua versão sagrada, esse estilo musical não terá muito futuro, e sim na sua versão profana, com a ópera. Assim, é assim que a ópera vai passar a existir na sua versão religiosa. Milhares de fiéis assistem em Roma o oratório e as famosas obras de Carissimi, Rossi, Cavalli, até o final do século XVIII. É possível falar em lirismo sagrado? Embora tenha surgido graças ao desejo missionário de um santo, o fato de que sua linguagem seja tão pouco diferenciada daquilo que funda uma arte lírica profana destina ao gozo dos ouvintes pelas harmonias lascivas, acordes inebriantes e de soluços vocálicas, não seria ali um indício de que a instância religiosa renuncia à função reguladora do gozo lírico que ela se dedicou durante tantos anos? Finalmente, é essencialmente na cena profana que, doravante, os efeitos dessa regulação continuam. Agora, já não se trata mais da intervenção das instâncias religiosas na gestão da arte lírica, e sim das instâncias políticas. A exemplo disso, no dia 2 de janeiro de 1936, na Rússia de Stalin, é publicado no jornal Pravda um artigo que anuncia a supressão da obra de Shostakovich por 25 anos. E os motivos de tal censura são muito parecidos com os motivos do Papa João XXII no decreto do Docta Sanctorum Patrum. Esse exemplo mostra como as modalidades de intervenção das diferentes instâncias durante as diferentes épocas podem ser distintas, mas as questões permaneçam idênticas. Em relação a esse artigo que compareceu no jornal, atribui-se à autoria o próprio Stalin. Que ele tenha escrito ou não esse artigo não vem ao caso.
O que importa é como a uma autoridade de ordem paterna, única e prestigiosa, lhe é atribuída este valor de ato de legislação, já que a ópera foi proibida durante mais de 25 anos e que a vida do grande compositor foi completamente transtornada. Neste artigo constam todos os conceitos já vistos e levantados pela instância suprema cristã em outros tempos. Mesma condenação da confusão, mesma reivindicação de uma música simples e clara, mesma exigência de ininteligibilidade, mesma rejeição do espírito inovador, da originalidade, da mistura de todas as sonoridades. Mesma denúncia da lubricidade nos temas da ópera. Mesma estigmatização de tudo que pode alterar o curso natural da linha vocal. Não só os soluços, mas os gritos. Mesma recusa dos cortes na temporalidade musical natural. Crítica dos pedaços de melodias, embriões de frases musicais que escapam e retornam. Mesma referência ao diabólico nas descrições dos ritmos endiabrados. Cacofonia e não música. O autor nos adverte que a semelhança entre o decreto de João 22 e o conteúdo dessa carta não significa que ambos estariam classificados como uma espécie de arte e tirania. Não. Não se trata de fazer um julgamento de valor sobre o caráter conservador e reacionário. O que Poisat quer mostrar é como a questão do gozo da voz, engendra um processo de regulação cuja a surpreendente constância argumentativa, independentemente dos lugares das épocas, revela a natureza profunda desta questão do gozo. Primeiro foi quando a filosofia grega antiga tratou disso durante Platão. Mas na época a filosofia integrava as considerações religiosas e os projetos políticos. Em seguida houve dissociação dos dois campos. O religioso ultrapassou o político numa época em que o religioso era a instância estruturante da época. E finalmente é o político agora, político estrito, que assume essa função e muitas vezes é um quadro ideológico sem relação ao religioso. Não se trata de pensar que somente os poderes políticos totalitários são agentes de regulação. As leis do mercado, dos sistemas liberais lançam tal ou tal tipo de música, abafando outras e desse modo tendo o mesmo papel, o mesmo tipo de papel. E o que dizer da ação, por exemplo, mais discreta talvez, mas também muito eficaz das academias de músicas e conservatórios? Voltamos ao cromatismo. O que significa diabolus em música durante a Idade Média? O cromatismo na música é utilizado como uma forma dramática de prolongar uma tensão tonal ou uma forma de romper com uma estrutura hierárquica da escala diatônica e criar composições que não atingem um repouso. Durante a Grécia, o cromatismo era condenado, acusado de promover uma moleza de caráter efeminado muito próximo ao estado de embriaguez e de preguiça. Platão rejeitava essas harmonias. Já vimos que os primeiros cristãos alinharam música, embriaguez e cortesã. O desenvolvimento do cromatismo, notadamente por Wagner, foi a emancipação da dissonância como uma espécie de satanização radical e definitiva da música. No século XIX,
vários compositores, como Beethoven, Wagner, Puccini, fazem uso desse intervalo diabólico que evoca essa equação mulher-diabo. O conceito diabolus em música não data do romantismo do século XIX e já está presente na Idade Média. Na Idade Média, esses intervalos são condenados pelo seu caráter diabólico e não pelo seu uso ético. Não são instâncias religiosas que proíbem, e sim os tratados da polifonia medieval. E é por volta do ano 1000 que aparece essa denominação diabolus in musica, e foram considerações puramente técnicas que deram a esses acordes a reputação de diabólica, porque interrompe um sistema harmonioso na melodia. Ao final do Renascimento, é integrado nas obras como a expressão de situações ou de personagens inquietantes ou diabólicos, a título pitoresco. E o século XX o reabilita, lhe dando até uma qualidade de santificação. A história revela o quanto foi necessário regularizar a voz percebida como a voz que não convém, inspirada pelo diabo na sua dimensão de gozo da voz. Em vez de se interrogar sobre o que na voz foi qualificado de diabólico, o autor quer agora estudar sobre quais seriam as modalidades vocais que foram atribuídas à figura diabólica cada vez que o diabo foi invocado numa cena lírica, religiosa ou profana. E este vai ser o nosso estudo na próxima vez que a gente vai se encontrar.